Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Hoje estamos aqui com um review de um material e o material que nós vamos apresentar é o História do Cristianismo de Bruce L. Sheyler, da editora Thomas Nelson Brasil, uma obra que é bastante conhecida já no cenário dos estudos teológicos, estudos bíblicos, e uma obra que tem uma abordagem muito interessante sobre a história do cristianismo. Estão vendo aqui a capa, ó, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã desde as origens até o século 21. Essa obra aqui em capa dura, você está vendo, né? Aqui a editora Thomas Nelson. Aí aqui a gente está vendo, revisada por R.L. Hartley, acho que é isso. E uma obra de Bruce L. Sheyler, né? Vamos lá, tá aqui, vamos ver a contracapa. A história lida como história. Já em sua quarta edição nos Estados Unidos, a História do Cristianismo tornou-se a principal escolha dos leigos e líderes religiosos, inclusive sendo utilizada como texto base em diversas salas de aula. De maneira clara e organizada, o Dr. Bruce Shelley apresenta neste grande clássico a trajetória da igreja cristã para os líderes de hoje, usando como pano de fundo a vida dos personagens importantes, suas motivações, as questões com as quais tiveram de lidar, as decisões que tomaram. O resultado é a história que se lê como história, quase tão dramática e emocionante como um romance, né? Aí continua aqui o comentário, e essa obra vai apresentar a época de Jesus, dos apóstolos, época do cristianismo católico, época do Império Romano cristão, Idade Média cristã, época da Reforma, época da razão e dos avivamentos, época do progresso, época das ideologias e época da expansão e remanejamento global. Olha só, aqui tem alguns comentários sobre a equipe, o editor, sobre o comentarista, o autor da obra, né? Recursos inclusos, relatos claros de grandes nomes da história do cristianismo, explicações concisas de momentos chaves, desenvolvimentos contemporâneos relacionados à propagação do Evangelho, exploração do cristianismo no sul global. Muito bem, vamos lá ver aqui um pouco da obra História do Cristianismo. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos dar uma olhadinha por dentro nessa obra aqui, tá certo? Aqui a gente tem essa folha encadernada, bem feita, papel cartão. Como sempre, a editora Thomas Nelson gosta de trazer um pouco de diferencial, né, nos seus materiais. Aqui a gente vê a primeira folha de rosto, História do Cristianismo, e apresentando aqui o símbolo da Thomas Nelson. A gente agora vai ter aqui a ficha catalográfica. Eu vou dar uma aproximada um pouco aqui para o pessoal ver, tá? Aqui todo o desdobrar dessa obra, que foi uma primeira publicação de 2018. Depois teve uma publicação 2008, na verdade, né? Depois 2013, e agora ela é lançada em português em 2018 pela editora Thomas Nelson. Aqui tem uma dedicatória do autor aos meus alunos da História da Igreja que apresentam questão relevante, e a gente vai lá. Entramos no sumário, tá bom? Vamos tentar ver aqui, fazer um ajuste. Muito bem. Primeira questão, ele começa falando da época de Jesus e dos apóstolos, né? Tem o prefácio e o prólogo, aí vai falar sobre a época de Jesus e dos apóstolos, tá? Vai falar aqui o capítulo 1, o movimento de Jesus. O segundo, o evangelho chega aos gentios. Nós não vamos falar de todos os capítulos, tá certo? A gente vai falar aqui das eras, e os capítulos eles vão estar incisos dentro desses parágrafos aqui, onde vai ter o desenvolvimento de cada tópico especificamente. Então a gente tem aqui a época do cristianismo católico, de 70 a 312 d.C., e tem aqui todos os pontos importantes, a questão dos cristãos perseguidos, a formação da Bíblia, o poder dos bispos alexandrinos. Aí vem a época do Império Romano cristão, tá certo? Aí depois aqui a gente tem a continuidade nesse setor aqui, com todas as informações dessa seção. Aí vem agora uma outra seção, que é a Idade Média Cristã, onde vai ter falar de Gregório Magno, vamos falar da escolástica, o declínio do papado e outros pontos importantes e outros personagens importantes.
Aí vem a questão da época da Reforma, de 1517 a 1648, onde aparece aqui Martim Lutero, os anabatistas, João Calvino, a Igreja da Inglaterra, a Reforma Católica já vem para essa seção, o puritanismo e alguns pontos das denominações que já começam a se desenvolver. Época da Razão e dos Avivamentos, 1648 a 1789, aí onde tem a questão de Pascal, os pietistas, John Wesley e um novo e um grande despertar. Aí vem a questão aqui da época do Progresso, catolicismo na época do Progresso, a igreja do século XIX, as missões protestantes, América cristã, liberalismo protestante e crise social. Depois a gente vem aqui com a época das ideologias, né? Aí vem os evangélicos americanos, movimento ecumênico e assim por diante. E a última sessão aqui vai apresentar a expansão e o remanejamento global, 1900 em diante. E aqui ele vai falar, tem os finais dos demais pontos aqui, e a gente tem agora o prefácio, né, da obra, o prólogo, como a gente falou aqui, essa parte inicial, e entra no comentário, a época de Jesus dos Apóstolos. Aí a gente vê sempre uma página de abertura, tem uma tabelinha aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? Que vai apresentar do nascimento de Jesus até a morte de Paulo, esse período aqui, os pontos principais de como isso aconteceu. Sumam com o rei, o movimento de Jesus, o primeiro ponto. Essas páginas iniciais a gente tem comentários, só que essa obra aqui ela vai ter sempre alguns pontos interessantes. Segundo capítulo, aí a gente continua passando aqui, mais uma tabela anterior ao capítulo 3, tá certo? Época do cristianismo católico. Aí a gente continua vendo os pontos de comentário, tá? Mais um capítulo, aí tem essa parte aqui, ó, aceitação do Novo Testamento pela Igreja Primitiva. Nessa seção aqui da coletânea de livros, aí vai ter uma tabela diferenciada aqui, trazendo todo um comentário interessante. É uma obra bem elaborada, não é só o contexto histórico, tá, que está sendo apresentado aqui, mas a gente de vez em quando vai sempre encontrar uma tabela. Isso acaba deixando mais dinâmico o material e faz com que o leitor tenha um recurso mais adiante. Por exemplo, nós temos aqui, nesse período da Reforma, temos essa seção, resumo da justiça, onde aparece a visão de Agostinho sobre a justiça, o modelo católico, e a visão de Lutero sobre a justiça, o modelo protestante. Aí vai apresentar os pontos que Agostinho defendia e os pontos que Martinho Lutero ele defendia. Aí aqui a gente tem uma imagem de Martinho Lutero, temos uma tabela das principais tradições da Reforma, vai apresentar aqui catolicismo romano, cristianismo medieval, ortodoxia oriental, falar das igrejas já que começaram a se desenvolver na época, né? Luterana, reformada, católica romana, anglicana e anabatista. Essa obra ela tem toda essa proposta de apresentar o conteúdo da melhor forma possível para o leitor, tá certo? Que o Wesley, o metodismo, o John Wesley, né? A gente tem mais uma tabela daquela aqui. Enfim, você vai terminando a obra aqui com aquela página. Tem alguns índices aqui, né? Que são os títulos dos nomes. Temos aqui uma coisa bem interessante, que é a lista dos papas de Leão I até o atual. Essa obra aqui, ela vai deixar apresentado aqui, vem até o Papa Francisco, né, de 2013 em diante. Observe que, historicamente, o primeiro Papa católico é Leão I, não é Pedro, né? Como existe uma tradição que defende Pedro teria sido o primeiro Papa. E aqui a gente vai ver que a obra vai trazer um resumo realmente histórico e verídico, né? Vai de Leão I, aí vem Hilário, Simplício, Félix III e até chegar no Papa Francisco de 2013 até o momento de agora. Então é uma obra bem interessante, termina aqui com aquela página cartão e a gente vê aqui essa obra História do Cristianismo. Tem muitas coisas, muitas obras nesse segmento aqui, mas essa obra tem esse diferencial, ok? Espero que você tenha gostado, se inscreva em nosso canal,
Continue nos ajudando, deixando seu like, o seu comentário, participando conosco. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, na paz do Senhor.